curso. É só o Leonardo, não é, que está de inscrito aqui até o momento. É isso? Beleza. Eu vou apresentar também os slides. Tá certinho aí para todo mundo? Perfeito. Está sim. Certinho, Thalita. Bom, meu nome é Ariane, eu também sou membro do GetESA, juntamente com as meninas, né, a Thalita e a Jéssica. Ingressei na Faculdade de Engenharia Ambiental e Sanitária em 2017 e vamos ministrar para vocês hoje o curso de compostagem doméstica. A Jéssica vai se apresentar agora também. Oi, gente, meu nome é Jéssica, eu sou a mais velha aqui do grupo, também faço parte do Get e vou apresentar a segunda parte do minicurso. Então vamos lá. Pode passar, por favor, Thalita. Desculpa, minha internet caiu. Eu vou passar aqui agora, tá? Perdão se vocês me chamaram e eu não respondi. Então, bom, eu vou apresentar o módulo 1 do nosso mini curso, né? Antes da gente entrar propriamente na compostagem em si, eu vou dar alguns conceitos sobre a importância da matéria orgânica para o solo, para os micro-organismos, falar um pouco dos processos que acontecem. E pode passar, por favor. Pode passar também. Então, bom, falando um pouquinho da ciclagem de nutrientes que ocorre na natureza, né? Ela está diretamente relacionada ali com a compostagem, porque quando a gente está reaproveitando, né, os resíduos que a gente usa na compostagem, seja o resíduo que a gente gera em casa, ou num sítio, ou numa produção agrícola, por exemplo, numa produção de cachaça, né? Eu tenho como resíduo ali o bagaço da cana. Esse bagaço da cana, ele pode ser compostado e reinserido no ciclo ali da produção da própria cana. Então, nós estamos fazendo, dessa forma, uma reinserção de uma gama de nutrientes no nosso solo. E é isso que acontece, né, no nosso ciclo de nutrientes, que são os denominados ciclos biogeoquímicos. Por exemplo, quando uma folha de uma árvore cai no solo, ou um organismo, um ser vivo qualquer, morre, ele vai se decompondo naquele solo e vai devolvendo nutrientes para ele. Mas o que está acontecendo nos últimos anos e cada vez de forma mais intensa é que o ser humano está produzindo cada vez mais e mais toneladas de resíduos. E então, de certa forma, a natureza por si só não consegue fazer esse reaproveitamento, né, essa decomposição desse material de uma forma tão rápida com que a gente produz ele. Então, eu coloquei dois esqueminhas aqui. Do lado esquerdo, a gente tem o ciclo, que seria o ciclo natural de nutrientes, né? Nós temos as plantas, que vão para pessoas ou para animais para serem consumidos. Esses organismos, quando morrem, eles vão ser decompostos no solo por micro-organismos presentes ali, e tem todo um ciclo que vai rodando, né? E do lado direito, a gente tem o processo atual, que seria o quê? Com o advento das cidades, a tendência é cada vez mais das pessoas se deslocarem do campo para uma zona urbana. E, paralelo a isso, a gente tem a nossa produção de alimentos, né, produção tanto da agricultura quanto da pecuária, elas estão acontecendo em outras áreas, diferentes das cidades, né, nas zonas rurais. Então, o que acontece? Nas cidades ali, eu tenho um acúmulo de nutrientes, da mesma forma onde eu crio meus animais. Eu vou ter um acúmulo de nutrientes ali, e eu não vou ter micro-organismos, ou não vou ter uma cadeia que faça com que esses nutrientes voltem de uma forma rápida para o solo, né? No caso, para as plantas que vão absorver esses nutrientes e poder crescer.
Então, nas áreas onde eu tenho minhas plantações, né, nas áreas onde eu tenho ali minha agricultura, está acontecendo um esgotamento de nutrientes, porque eu planto cada vez mais e mais e mais, mas essa cadeia natural de recuperar os nutrientes, eu não tenho inserção de matéria orgânica naquelas áreas. Então, o que acontece? O esgotamento de nutrientes para as plantas, e o que ocorre, consequentemente, é aí o advento de fertilizantes químicos, né, nos adubos químicos, e isso gera toda uma problemática também para a natureza. Pode passar, por favor. Então, bom, vamos falar um pouquinho da matéria orgânica do solo. Ela é fundamental, então, né, para a manutenção de uma série de fatores. E aqui eu separei as frações que a gente tem de composição da matéria orgânica. A gente vê que a maior parte é da matéria orgânica estável. O que é matéria orgânica estável? É a matéria que já está decomposta. Então, é a matéria que não está mais passando por aqueles fatores de decomposição, e a gente dá um nome para ela de humus. É aquela terra, né, a grosso modo, que a gente fala que tem uma coloração mais escura. E a outra porcentagem, que é menor, é a denominada fração ativa. Dentro dessa fração ativa, eu tenho meus organismos, meus micro-organismos, que podem tá decompondo minha matéria, ou micro-organismos também, né, nessa parte de matéria orgânica prontamente decomponível. Eu tenho também meus organismos, meus resíduos vegetais, que podem ter acabado, por exemplo, de serem depositados no meu solo. Então, eles ainda estão passíveis do processo de decomposição. Pode passar, por favor. Então, bom, quando a gente fala que a matéria orgânica é importante, isso acontece devido a inúmeros fatores. Então, eu vou falar melhor de cada um deles, mas nesse primeiro slide eu trouxe 3 tópicos importantes, que são a retenção de nutrientes, né, que é de suma importância para as plantas e para os micro-organismos que a gente tem no solo. Também tem a inativação de elementos tóxicos devido a uma característica que a gente tem da matéria orgânica, que eu vou falar mais para frente, que é de capacidade de troca catiônica. A matéria orgânica ela tem essa capacidade de realizar trocas de íons com outros elementos, e às vezes se eu tiver um elemento tóxico ali no meu solo, na minha planta, né, por exemplo, se eu tiver inserindo muito fertilizante químico numa planta, essa matéria orgânica ela tem a capacidade de realizar essa troca e fazer a inativação de elementos que podem ser tóxicos, tanto para as plantas, para os micro-organismos, quanto para os seres vivos. E também a gente tem o poder tamponante. O que é poder tamponante? É a capacidade ali de manter o controle do pH. Ou seja, evita que o pH se torne muito ácido ou muito básico por fatores externos. Por exemplo, se eu tenho ali uma chuva ácida que está caindo sobre o meu solo, ou um descontrole de um carreamento de uma substância que vai tornar o meu solo muito básico ou muito ácido, esse poder tamponante, ele confere ao meu solo, né, a capacidade de meio que barrar esse descontrole brusco do meu pH. Pode passar, por favor. Então, bom, a matéria orgânica, ela é importante para micro-organismos e também para o solo. Começando aqui a falar primeiramente dos micro-organismos, por que ela é importante para eles? Porque no solo a gente tem vários tipos de micro-organismos. Eu trouxe aqui 2 exemplos, que são os quimioautotróficos, que são aqueles organismos que utilizam compostos químicos como fonte de energia, e compostos inorgânicos como fonte de carbono. Então, a matéria orgânica, ela fornece, né, a energia para o meu micro-organismo realizar os processos que ele precisa para sobreviver, e também fornece meus compostos inorgânicos para eles transformar aquilo em alimento para ele. E também a gente tem os micro-organismos quimioheterotróficos, né, que utilizam compostos químicos como fonte de energia e compostos orgânicos como fonte de carbono. Então, a nossa matéria orgânica ela é rica, né, em carbono e nesses elementos químicos que vão ser importantes para esses micro-organismos
poderem sobreviver ali, poderem contribuir também com outros ciclos, né? Por exemplo, dentro desses micro-organismos, a gente pode citar as bactérias nitrificantes, né? Que são fundamentais para o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é outra substância que é essencial para o crescimento das plantas e por aí vai. E além disso, né, além de carbono, energia e nutrientes, essa matéria orgânica também é importante por oferecer um ar para esses micro-organismos, devido à capacidade que ela cria no solo ali de poros, tanto macro e microporos. Pode passar, por favor. E aqui a gente vai falar um pouquinho da importância para o solo. São vários fatores de importância, né? O efeito tampão, que é aquilo que eu comentei do controle do pH, que funciona como um bloqueio para evitar que o pH do meu solo varie bruscamente por fatores externos. Tem a capacidade de troca catiônica, eu vou falar melhor disso mais para frente, porque tem uma substância específica presente na matéria orgânica que confere essa capacidade. Nós temos também a porosidade, né? A matéria orgânica no solo ali, ela tem a capacidade de criar micro e macroporos. E o que seriam esses micro e macroporos? Seriam espaços que eu tenho ali no meu solo que vão favorecer, consequentemente, o poder de maior retenção de água, né? Isso devido a maior infiltração de água que eu vou ter por esses espaços e também maior aeração do solo. Quando eu tenho esses espaços é como se eu criasse bolsões ali, onde o oxigênio pode se instalar. O oxigênio também é outro elemento essencial para a vida como um todo, né? Da mesma forma para esses micro-organismos, plantas que estão no solo. Paralelo a isso, eu tenho a diminuição da densidade do solo. Significa o quê? Um solo onde eu tenho muita matéria orgânica, ele vai ser mais compacto. Eu vou ter uma interação maior ali entre os meus elementos. Por exemplo, se eu tenho um solo argiloso, a matéria orgânica consegue entrar em contato com essa argila e vai gerar uma compactação maior ali para o meu solo. Consequentemente, se o meu solo é mais compacto, ele vai ser menos passível de sofrer processos erosivos, né? Por exemplo, essa questão da erosão, né? Falando aqui de um exemplo prático. Se eu tenho uma área num sítio, numa zona rural, e eu quero criar essa área para virar um pasto, né? Para eu poder criar ali meus animais, né? Seja bovino, enfim. Se eu tirar toda a proteção do meu solo, que é o que normalmente acontece, eu tenho árvores ali, eu vou ter o meu desmatamento. Se eu também tenho a retirada da grama que eu tenho, às vezes, naquele pasto, significa que o solo vai estar exposto, né, a agentes de intemperismo, como o sol, o vento, chuva, sem contar ali o constante pisoteio que vai acontecer por esses animais. Então, consequentemente, se eu não tenho a matéria orgânica ali que oferece essa proteção e essa compactação do solo, devido a esses vários processos, a essa exposição do solo, ele vai estar mais vulnerável a processos erosivos. É como se o meu solo tivesse... não tem aquela compactação, né? Ele está mais solto. Então, com o passar do tempo, sofrendo cada vez mais esses processos, né, de vento, de chuva, de pisoteio, o meu solo pode tender a ceder. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe um exemplozinho aqui de uma imagem de como seria esse solo sem a matéria orgânica e como seria um solo com matéria orgânica. No meu solo sem essa matéria orgânica, a gente vê, né, que ele tem uma coloração muito diferente, ele não tem os poros, consequentemente, eu tenho uma baixa infiltração ali de água, eu tenho uma baixa profundidade das minhas raízes das plantas. Paralelo a isso, no meu solo orgânico, eu já tenho ali microporos, macroporos que facilitam a entrada, né, a infiltração de água, o deslocamento também de micro-organismos, eu vou ter muito mais micro-organismo ali.
E as próprias raízes das plantas, né, elas conseguem se infiltrar bem mais profundamente ali no meu solo. Pode passar, por favor. Bom, agora a gente vai caracterizar, né, mais a fundo a composição da matéria orgânica. A gente já viu nos slides anteriores como são as frações da matéria orgânica. Agora a gente vai falar das propriedades associadas pelos elementos e compostos químicos, né? A matéria orgânica, então, ela é composta por proteínas, que são os aminoácidos, e eles funcionam como fontes de carbono e nitrogênio quando eu tenho a quebra dessa molécula, né? Então, daí que os meus micro-organismos, as minhas plantas, vão tirar esses nutrientes que são essenciais para eles sobreviverem. Pode passar também. Então, quando a gente tem a matéria orgânica fresca, que é composta principalmente por resíduos vegetais, essa matéria ela é depositada no solo e a partir daí ela começa a sofrer decomposição, tanto pela micro quanto pela macrofauna, né? Quando a gente tem esse processo de decomposição, ao longo do tempo ele vai se tornando mais estável, a gente tem a geração, então, das frações umificadas, mais estáveis da matéria orgânica, que são as chamadas substâncias úmicas. As substâncias úmicas são o produto da transformação química e biológica que a matéria orgânica passa e compõem 70% da matéria orgânica, né? A fração estável que foi apresentada lá no início para vocês. Pode passar, por favor, Thalita. Então, essas substâncias úmicas, elas são formadas principalmente por ácidos fúvicos, ácidos úmicos e pela umina. Pode passar, por favor. E essas substâncias em conjunto fornecem para o solo, né, várias vantagens, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, com essa decomposição que eu já tenho agora na minha fração úmica, essa decomposição já meio que finalizada, né, como eu tenho a minha fração estável agora, ela tem uma coloração mais escura. E essa coloração mais escura confere ali ao solo a propriedade de reter calor. Da mesma forma, ela pode atuar contra a erosão por apresentar agregados oriundos da combinação com argilas, né? E porque ela tem capacidade de reter a água também. Foi o que eu expliquei dos processos erosivos, essas substâncias úmicas que são o fator-chave ali para acontecer essas interações e para eu conseguir reter minha água. E o que eu tinha comentado também da capacidade de troca catiônica, né? Que é a capacidade que eu tenho dessas substâncias úmicas interagirem com outras substâncias químicas, e dentre essas substâncias químicas a gente pode citar poluentes que podem estar ali no nosso solo. Então, essas substâncias elas são capazes de absorver diversos poluentes orgânicos, diminuindo assim as concentrações desses materiais no ambiente. Além disso, elas têm um comportamento que garante a interação com diversos íons metálicos, que podem estar presentes em substâncias químicas que eu vou estar vou estar inserindo ali no meu solo. Então, essa interação ela é um fator de muito interesse, né, para diversos estudos, justamente por apresentar essa capacidade de retenção dos íons que são altamente poluentes e persistentes no meio ambiente. Pode passar, por favor. Aí eu coloquei um exemplozinho de um dos modelos propostos para esses ácidos úmicos. A gente vê que tem uma complexidade altíssima aqui. É importante falar que essa estrutura, ela ainda não apresenta um consenso, são várias estruturas que vocês podem pesquisar em artigos. A gente tem a proposição de várias estruturas para esses componentes úmicos, né? No caso aqui, os ácidos úmicos. E, bom, de qualquer forma, ela é altamente complexa. A gente vê aqui que tem polímeros, tem compostos aromáticos e por aí vai. Pode passar. E, bom, essa matéria orgânica, dependendo do grau, né, de decomposição que ela está, dependendo do equilíbrio ali das minhas frações ativas e estável,
ela vai ter diversos usos, né, diversos papéis para o meu solo ou para os meus micro-organismos. Por exemplo, ela pode trabalhar como sendo uma fornecedora de nutrientes, né? No caso da matéria orgânica mais fresca, ela está menos estável, menos umificada, então ela ainda possui muitas substâncias de fácil decomposição que vão ser utilizadas pelas minhas plantas, pelos meus micro-organismos, concomitantemente ali ao que eu estou fazendo o meu processo de decomposição por esses organismos vivos. Já quando eu tenho um processo mais avançado de decomposição, significa que a minha matéria orgânica está mais estável e mais umificada, né? E então ela funciona como uma condicionadora físico-química do solo. Por quê? Por causa dessa alta capacidade de troca catiônica, por causa do poder tamponante, né, que tem relação com o pH ali que eu falei, por ela funcionar como uma retensora, né, de água, gerando maior infiltração ali no meu solo. E ela também pode ser uma condicionadora biológica do solo, né, porque aquelas vantagens que eu apresentei para vocês para os micro-organismos. Ela pode ser uma fonte de carbono, de energia e de abrigo para esses micro-organismos. Pode passar, por favor. E aqui, bom, eu trouxe uma imagem como um comparativo de processos benéficos e processos maléficos que a matéria orgânica pode gerar no meio ambiente. Processos benéficos inclui tudo aquilo que eu falei, né? Todas essas questões estão enumeradas aí, maior atividade microbiana, né? Eu vou favorecer o desenvolvimento, o crescimento das minhas colônias ali de micro-organismos, maiores nutrientes, produção do humus, estabilidade biológica, maior agregação do solo, que é a compactação, retenção da umidade, efeitos nos crescimentos das plantas, consequentemente. E, paralelo a isso, a gente tem processos maléficos. Por que a matéria orgânica pode ser ruim para o meio ambiente? Quando ela é usada em excesso, né? Quando eu não tenho, ou às vezes quando eu tenho muito depósito de matéria orgânica, que é o que está acontecendo na atualidade, né? Por exemplo, nos meus aterros, se for um aterro controlado, não tem impermeabilização ali toda certinha, o que acontece? Eu vou ter muita matéria orgânica no meu solo não vai dar conta de decompor aquilo de uma forma rápida, na mesma paralela ao que a gente está gerando, né? Então, a matéria orgânica em excesso, o que ela pode causar? Maior imobilização de nutrientes, né? Eu vou ter muito mais nutriente ali no meu solo, para pouco, às vezes, micro-organismo não dá conta de decompor isso. Aumento na liberação de gases do efeito estufa. Lógico que quando a gente fala isso, a gente não pode comparar com uma indústria, né, que está ali 24 horas, 7 dias por semana, lançando fumaça na atmosfera. Mas esses processos de decomposição, eles geram gases de efeito estufa. Então, por isso que também está citado aqui. A gente tem liberação de fatores tóxicos ou contaminantes. Por exemplo, numa área que eu tenho o depósito de animais mortos, né? Só um minutinho. Perdão, gente. Coisas que acontecem no home office, né? Né? Eu estava falando sobre os animais mortos. Se eu tenho uma área que eu tenho esse depósito muito grande desses animais, eu posso ter associado ali tanto elementos que são nutrientes, quanto elementos que não favorecem ali a minha vida no solo. Então, eles acabam virando contaminantes. Estímulo de patógenos saprofíticos, né? Que são organismos associados à decomposição, mas que não são benéficos, assim, por serem patógenos. Possibilidade de causar anoxia temporária do solo. Quando eu tenho uma decomposição muito forte, às vezes eu não tenho a volta do oxigênio que eu devia ter no meu solo. E isso as meninas vão até falar, né, a importância da aeração na minha compostagem.
Favorecimento de antagonismo a simbiontes, né? E aqui tem a ver com as interações ali entre os organismos de espécies diferentes, que às vezes tinham uma relação de simbiose, onde duas ou mais espécies, né, tinham ali uma interação de vantagens recíprocas, e às vezes, por causa desse excesso de matéria orgânica, uma espécie passa a ter uma vantagem e causar uma desvantagem para aquela outra espécie. E a liberação do excesso de nutrientes, né, que causa a eutrofização. Se eu tiver uma área ali onde eu tenho muito depósito de matéria orgânica e, por exemplo, eu tenho um lago perto dessa área, eu vou ter muita retenção ali de nutrientes para o meu solo, e às vezes esses nutrientes vão ser carreados para esse lago, gerando então os problemas de eutrofização, né? Eutrofização está associada a corpos hídricos, onde eu tenho o favorecimento ali de micro-organismos que não geram o oxigênio, né? Não devolvem esse oxigênio para o meu ambiente aquático, e aí eu tenho toda uma problematização em cima disso. Pode passar, por favor. Falando agora, então, mais especificamente, né, do que as meninas vão abordar, nós temos os resíduos sólidos, que são as fontes de matéria orgânica para a gente fazer a nossa compostagem. Lógico que nós temos limitações aí, né? Não vão ser todos os resíduos sólidos que eu gero que eu vou poder utilizar na minha compostagem doméstica, no caso, que é o foco do minicurso. Então, os resíduos sólidos, a grosso modo, são o lixo que a gente produz em casa, no trabalho, enfim. E pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi intitulada em 2010, a gente tem a definição de resíduos sólidos como sendo qualquer material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedades. Esses materiais podem ser sólidos, semissólidos ou gases e líquidos em recipientes que são inviáveis de lançamento em corpos d'água ou em redes de esgoto. Pode passar também. Paralelo a essa definição de resíduos, né, é importante a gente falar que os resíduos eles são passíveis de tratamento. Quando eu esgoto todo esse tratamento, seja pela compostagem, coprocessamento, enfim, da tecnologia que eu tenho ali e que seja economicamente viável, eu tenho os meus rejeitos, né? Os rejeitos, então, eles são esses materiais que não são passíveis mais de utilização. Nós temos, então, né, os resíduos que já passaram por tratamentos, reciclagem e se tornaram inutilizáveis por perder suas funções ou pela vida útil ter corrompido a qualidade daquele material. E a gente também tem materiais ali que são feitos para a gente utilizar uma vez, né? Por exemplo, os materiais de higiene individual, como papel higiênico, absorventes, fraldas. Não tem como a gente reutilizar ou querer reciclar esses materiais, até pelo risco patogênico associado a eles. Pode passar. E aqui no artigo 36 dessa política, né, a gente fala um pouquinho sobre a responsabilidade compartilhada dos resíduos sólidos. Então, esse artigo 36, ele trata da responsabilidade do titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. E atribui, então, a esses serviços algumas responsabilidades, como aproveitamento de resíduos sólidos e recicláveis, de ter uma coleta seletiva ali bem divulgada, bem ampliada na minha cidade, coisa que não acontece, infelizmente, né? Em Juiz de Fora, por exemplo, eu sei que tem a coleta seletiva, mas não são em todos os bairros, então já começa errado ali, de toda a minha população, eu não tenho todo mundo com acesso a essa coleta. E atualmente eu estou em Manhuaçu, né? Aqui não tem coleta seletiva de forma alguma, em nenhum bairro. O que tem aqui são os catadores, né? Às vezes, pessoas... É muito comum que a gente está na rua, às vezes eu estou caminhando aqui no bairro mesmo, e passa um carrinho, assim, uma caminhonete com... Conhece Manhuaçu, Leonardo? Cidade boa.
E aí passa, né, essa caminhonete com um escritozinho de coleta seletiva. Então, as pessoas, às vezes, se também não tiverem a consciência de separar os resíduos em casa, que é outra coisa que a gente vai falar, né? Separar o que é fração orgânica, o que é fração passível de reciclagem. Esse pessoal ali realmente vai na caçamba de lixo e né, fica separando ali o que pode ser reciclável, o que não pode. E aí, para o pessoal que mora em Juiz de Fora, eu dou a dica do aplicativo Cataqui. Não sei se vocês conhecem. Aí é muito comum também da gente encontrar catadores na rua, mas às vezes a gente não sabe como abordar, não sabe qual tipo de material eles recolhem, né, para reciclagem. Então tem esse aplicativo Cataqui, que ele serve como uma rede de conexão com vários catadores que tem ali cadastrados, e cada um ali ele fala, eu recolho materiais, vidro, papel, garrafas PETs, enfim. E você também pode ver a rota que ele passa, né? Às vezes a pessoa mesmo coloca ali informação, tô no centro, na rua tal. Então, você consegue fazer esse contato com esse pessoal. Às vezes tem gente que cobra para fazer esse recolhimento de materiais, mas aí eu acredito que seja o pessoal que, por exemplo, passa de carro, né? Enfim, tem esses catadores mesmo que eles usam a carrocinha e é uma alternativa para vocês aí. Outra coisa desse artigo é os sistemas de compostagem para resíduos orgânicos e articulação, né, desse sistema, da forma como você vai usar aquele composto. Coisa que também não acontece, né? Mal nossos titulares ali dos serviços públicos de limpeza, eles fazem esse recolhimento do material. Quem dirá, então, gerar esses sistemas de compostagem, né? Em aterros é muito difícil encontrar isso no Brasil, né? Infelizmente. Pode passar, Thalita. E aí eu trouxe uma imagenzinha aqui da Abrelp para vocês terem uma noção de como é a gravimetria, né? Como são as frações de lixo que a gente gera aqui no Brasil. Então, a gente vê ali que a matéria orgânica, ela compõe dados de 2020, isso, né? Matéria orgânica é quase 50% dos meus resíduos gerados, né? Resíduos sólidos urbanos, no caso. Quase 50%. E isso é totalmente problemático, porque esse resíduo ele é ativo quando ele chega por exemplo, no meu aterro, ele vai ser passível ali de decomposição. A decomposição é um processo que envolve várias questões, micro-organismos, e isso vai gerar também vários problemas ali na estabilidade do meu aterro. Como eu vou ter um processo biológico, químico e físico acontecendo ali em cima dessa matéria, isso vai gerar um outro fator de preocupação ali para a estrutura, para a estabilidade do meu aterro, para a percolação de poluentes ali no meu solo, nas minhas águas subterrâneas, enfim. Pode passar, Thalita, por favor. E aqui eu trouxe uma imagenzinha do que seria a destinação mais correta, né, dos resíduos sólidos urbanos. Então, começando ali, isso é coisa que a gente pode fazer em casa mesmo, não depende dos serviços públicos, né? Tem várias alternativas da gente separar o lixo reciclável em casa e contatar esses catadores, né? Paralelo a isso, a gente tem os rejeitos, né? Que é o que realmente vai ter que ser seguido por uma disposição final. E nós temos o material orgânico, que ele é passível de vários tratamentos aí, principalmente a compostagem, né? Que é o nosso foco aqui. Pode passar, por favor. E aí, né, existem alternativas ambientalmente adequadas para esses resíduos orgânicos. Aí eu trouxe algumas aqui para vocês terem ideia que não é só a compostagem, né? A gente tem a possibilidade de ter esses reatores, né, que trabalham em cima de processos anaeróbios. Processos anaeróbios são processos em que eu não utilizo oxigênio para fazer a decomposição desse material. Nós temos também a queima controlada, que é o biochar,
Logicamente, essa queima não vai acontecer de qualquer forma, também é um processo controlado, e ele gera como se fosse um carvão ali dessa queima. E nós temos os processos aeróbios, que são os que utilizam o oxigênio. E dentro deles a gente tem a compostagem aeróbia e a vermicompostagem, que a Jéssica e a Thalita vão falar melhor para a gente agora. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Jéssica. Então, obrigada, Ariane, pelas colocações, foi ótima a sua apresentação. E agora eu vou dar prosseguimento no módulo 2 do nosso minicurso. Trazendo um panorama dos resíduos sólidos urbanos do Brasil, né? Esse dado também é da Abrelp de 2020. É interessante a gente ver a geração per capita, né? O quanto cada habitante produz por ano. E a gente pode ver, né, na diferença entre os gráficos de 2010 para 2019 que houve um crescimento bem interessante, principalmente na região sudeste do país, que é realmente a que mais produz resíduos, né? E a produção de resíduos é interessante a gente notar que ela está ligada ao crescimento econômico da região. Em contrapartida, a coleta per capita, ela também apresentou um crescimento em todas as regiões, mas também ela cresceu mais na região sudeste. Pode passar, Thalita. Então, como eu disse, né, a geração de resíduos sólidos urbanos, ela cresceu cerca de 19% em 10 anos. E a região sudeste é a maior detentora desse número, né? E ela corresponde a quase 50% da geração total no país. Em relação à disposição final dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, a maioria dos resíduos são dispostos em aterros sanitários. Em 2019, aproximadamente 60% foram dispostos em aterros, o que é algo positivo, né? Os aterros sanitários são alternativas ambientalmente adequadas para a disposição dos resíduos, mas é como se a gente estivesse desperdiçando o potencial que o nosso lixo tem, né? E é legal também a gente enfatizar a diferença entre lixo, resíduo e rejeito. Lixo é um termo coloquial que a gente usa no nosso dia a dia para o que a gente produz em casa. Então, é o restinho da cozinha, é o lixo do banheiro, enfim. Resíduo é aquilo que pode ser reaproveitado. Então, é uma denominação mais técnica. E o que compõe os resíduos, por exemplo? É matéria orgânica, resto de comida, é material reciclável, que é passível de reaproveitamento, enfim. E rejeito é aquilo que a gente não pode reaproveitar, igual a Ariane disse, né? Como, por exemplo, restos industriais, que são tóxicos. E por que a gente não pode reaproveitar? Ou porque eles oferecem algum tipo de periculosidade, né? Oferece algum tipo de risco ao meio ambiente, como contaminação, por exemplo, ou ainda não existe alternativa viável ou economicamente viável, né? Para se tratar esse tipo de material. Então, é isso. Mas ainda é interessante nessa figura 11 a gente perceber que 17,5% dos resíduos sólidos urbanos vão para lixões, o que é um problema, né? Porque os lixões são locais de disposição clandestina, não possuem nenhum tipo de impermeabilização, oferecem risco para a população no entorno e contaminam o solo e as águas subterrâneas, enfim. E também existe uma porcentagem considerável para os aterros controlados, que são alternativas intermediárias entre o aterro sanitário e o lixão. É como se fosse realmente o intermédio entre os dois. Ele não tem todos os dispositivos corretos do aterro sanitário, mas é uma solução principalmente para pequenos e médios municípios. De acordo com a Abrelp ainda, né, vai demorar cerca de 55 anos para que seja alcançado o fim da destinação inadequada, caso a gente mantenha o ritmo atual de produção de resíduos, e só o setor de resíduos
produz 96 milhões de toneladas de CO2 por ano, né? Então, é um setor que tem uma contribuição bem significativa. E, além disso, é bem assustador. E, além disso, 170 quilos de matéria orgânica são descartadas por pessoa a cada ano. Bom, então, como que originou o processo de compostagem, né? É um processo bem natural, assim, foi visto de uma forma do dia a dia mesmo. Percebeu-se que quando havia disposição de frutas e legumes sobre o solo, isso aumentava a capacidade produtiva do solo. Então, no decorrer dos anos, né, com o aperfeiçoamento da tecnologia, denominou-se esse processo de compostagem e ele evoluiu muito até os dias de hoje. Pode passar. Então, o que é a compostagem em si? A compostagem é a estabilização do material orgânico e ela diminui a concentração de micro-organismos patogênicos pelas características que a Ariane comentou inicialmente no minicurso, né? Além disso, ela aumenta os nutrientes no solo, porque os nutrientes que estavam nos alimentos, né, eles só mudam de forma, digamos assim, eles continuam compondo o adubo sólido, que é isso que a gente está vendo na imagem, esse pretinho, que eram restos de alimentos vivos, assim. Eles foram compostados e geraram esse adubo que ainda possui nutrientes. Então, por isso que ele aumenta os nutrientes do solo. E, além disso, aumenta também o condicionamento físico-químico do solo, o que garante uma maior produtividade. E, além disso, né, a compostagem, ela caso ela fosse feita, né, eficientemente pelos municípios, ela diminui o local de disposição do lixo, porque se chegaria menos resíduos aos aterros sanitários. Então, a gente garantiria uma maior longevidade para essas obras de engenharia que impactam muito a nossa sociedade. Além disso, a compostagem também ela diminui a liberação de metano, que é um gás de efeito estufa, em comparação ao simples aterramento nos aterros sanitários. Ela também diminuiria os gastos com transporte, né? Caso, por exemplo, a população fizesse a compostagem em casa, e também ela poderia ser benéfica pelo uso dos seus subprodutos, né? Que poderiam ser utilizados para adubar as plantas e promover o fechamento dos ciclos biogeoquímicos. Para a gente ter uma noção desses gastos com transporte, esse daqui é um dado da Denlurb do ano passado, se eu não me engano. Só em Juiz de Fora existem cerca de 79 veículos para a destinação dos resíduos e se gasta cerca de 474 toneladas por dia de combustível, só para levar esses resíduos para os aterros, né? Então, traria uma economia bastante significativa para o município. Então, do que é formado os componentes, né? O que se precisa para se fazer a compostagem? Basicamente, fontes de carbono, que são os materiais marrons, que são as podas, palhas, serragem, etc. Fontes de nitrogênio, que são os restos de alimentos, água e oxigênio. É importante a gente notar que é indicado que não haja nenhum tipo de contaminação, seja fecal, seja industrial, para que o processo ocorra de maneira eficiente. Por exemplo, se a serragem estiver contaminada com tinta, pode ser que isso influencie os micro-organismos e eles não façam o processo de maneira eficiente. A mesma coisa com os alimentos, né? Por isso que não é indicado se colocar, por exemplo, fezes de animais na composteira doméstica, porque isso pode atrapalhar o processo. Pode passar. Bom, a compostagem ela é formada por fases, né? A mais famosa é a fase termofílica e a fase mesofílica, e essas fases elas duram cerca de 90 a 120 dias para você ter o composto curado, que é como a gente chama, que é completamente compostado, e ela depende da temperatura e também do tempo de compostagem. Então, quanto mais
tempo você deixar o seu composto ali, lógico que tende ao equilíbrio, né? Mas maior a probabilidade dele estar pronto para ser utilizado. E é interessante a gente notar também que existe uma variação durante todo o processo da temperatura, que está ligada diretamente à atuação dos micro-organismos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E existem também tipos de compostagem, né? Existem leiras que podem ser estáticas ou aeradas. A diferença entre elas é que as estáticas ficam no chão mesmo, e as aeradas elas podem ficar suspensas assim, para melhorar mesmo a aeração, para o ar passar por baixo e facilitar o processo. Existem também os reatores, igual a Ariane falou, que são essas construções que são geralmente mais caras, né, utilizadas em fazendas, por exemplo, que permitem a reutilização do metano, por exemplo, como fonte energética. Existe a compostagem doméstica, que pode ser feita por meio de composteiras em baldes, por exemplo, e a laminar, que é feita quando há o espalhamento sobre o solo. Essa é a que é menos feita, mas ela também existe, a gente trouxe para vocês. Bom, e acerca da compostagem doméstica, as mais famosas são a compostagem aeróbia e a vermicompostagem. A compostagem aeróbia, ela precisa dos micro-organismos para acontecer e ela não precisa de nenhum outro agente externo. E a vermicompostagem, além dos micro-organismos que estão presentes naturalmente no solo, ela precisa do auxílio de minhocas no sistema. Então, a vermicompostagem ela precisa de algumas adoções mais cautelosas, assim, com relação às minhocas, né? E normalmente tem que se comprar e cultivar. Então, a compostagem aeróbica ela é mais simples de ser feita. Pode passar. Em relação aos parâmetros, desculpa, que são importantes para que o processo aconteça, o primeiro deles é a umidade, que está bem exposto aqui nessa figurinha, que ela deve estar entre 40% a 60%. Então, o que é a umidade, né? É realmente a quantidade de água existente no composto sólido. E isso é importante para que ocorra as condições favoráveis, né, para que haja atuação dos micro-organismos. E como é que a gente sabe que a umidade tá correta? Geralmente a gente indica pegar um pouco do composto com as mãos mesmo, e ele forma tipo uma bolinha assim, e quando você aperta, não pode nem escorrer água e ele não pode nem esfarelar. E de onde que vem essa umidade, né? Vem dos próprios alimentos mesmo, que você coloca ali, e também o processo, né, de atuação dos micro-organismos, ele gera muito calor, lembra do gráfico da temperatura que varia durante todo o processo? Então, quem faz compostagem em casa percebe que em alguns momentos, algumas fases, a composteira fica cheia de gotículas mesmo, por causa da variação da temperatura. Então, é por isso que é importante a gente sempre adicionar material seco e material úmido para deixar na proporção correta. Pode passar. Além disso, a aeração também é um parâmetro muito importante, que é basicamente você promover a entrada de oxigênio no sistema. Tem que ter oxigênio, né, para que os micro-organismos consigam fazer o processo, porque eles são aeróbios. Então, indica-se a cada quinzena ou a cada semana você revolver o seu composto. Pode ser tanto com as mãos ou com o auxílio de uma pá de jardinagem, por exemplo. Além disso, uma relação muito importante também, igual eu já falei anteriormente, é a proporção carbono-nitrogênio, que é a proporção entre o material seco e o material úmido. O material seco é a serragem, as folhas, e o material úmido são os resíduos orgânicos, né? E indica-se colocar a proporção de 1 para 1. Então, você coloca 500 gramas de material orgânico, você coloca também 500 gramas de serragem, para que haja a correta dosagem, né, da relação carbono-nitrogênio. Além disso, também tem o tamanho das partículas, que é um fator muito importante,
porque isso facilita o processo, né? Quanto menor forem o tamanho das partículas, mais fácil os organismos conseguem acessar e mais rápido vai ser o processo de compostagem, né? Porque vai aumentar a área superficial do resíduo. Então, indica-se você picar os resíduos orgânicos, pode ser com a mão, com o auxílio de uma tesoura, para facilitar o processo. E também tem o pH, que deve estar entre 6,5 e 8. Os valores baixos de pH retardam o processo de compostagem e é por isso que a gente tem que tomar cuidado ao se colocar muito alimento ácido na composteira, né? Senão o processo não ocorre de maneira eficiente. Então, não se indica colocar muita quantidade de cebola, de laranja, por exemplo, para que não haja a diminuição do pH. E é isso, gente. Obrigada. Bom, muito obrigada, Jéssica. Obrigada, Ariane. Eu vou dar continuidade. Agora eu vou finalizar, né? Vamos para o último módulo. E nesse módulo, nós vamos ver como fazer na prática, como vocês conseguem praticar a compostagem na casa de vocês. Durante a minha apresentação, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bem? Que agora, como é uma parte mais prática, né? Primeiro, né, como a Jéssica falou para a gente tem a vermicompostagem e a compostagem aeróbia. A vermicompostagem, ela é feita com minhocas. Quais minhocas? As minhocas californianas, também conhecidas como minhocas vermelhas. A gente cria minhoca, é mais ou menos isso, porque a gente fornece a matéria orgânica para as minhocas se desenvolverem, porque elas se alimentam dessa matéria orgânica. E claro que juntamente com as minhocas, a gente tem os micro-organismos que são naturais ali do ambiente que a gente está formando. Com as minhocas, a gente acelera o processo de compostagem. Então, em relação à compostagem aeróbia, é mais rápido a vermicompostagem. E a gente tem a formação do humus, né? Que a Ariane já explicou para a gente um pouquinho da parte química. E que tem, assim, com a vermicompostagem, a gente tem essa umificação aqui, tem uma produção de humus bem significativa. E isso é muito bom para o condicionamento do solo. Alguns cuidados que a gente tem que ter ao fazer a vermicompostagem, né? Principalmente, se eu falei que a gente cria minhoca, né? A gente tem um minhocário, a gente tem que garantir que esse ser ele sobreviva. Então a gente tem que manter um ambiente arejado, protegido do sol, do vento e da chuva. Então tem que ter esses cuidados. Algo importante. Vocês vão ver, eu vou mostrar um videozinho, né? A gente vai usar 3 baldes. E como que funciona? O último balde, ele é responsável por captar o composto líquido, né? Porque ali de água, né? Vai liberar água. O que eu começo, né? A gente começa preenchendo esse último balde aqui, o balde 3. O ideal, né, é que vocês demorem 30 dias para preencher um balde desses, né? Preencher com a matéria orgânica. E daí, quando você enche, você troca de lugar com o balde 2. Daí, esse vai passar para cima. Você vai levar mais 30 dias aí, né, aproximadamente, para encher esse balde de cima. E quando completar aí nesses 2 meses, 60 dias, a gente já vai ter um composto, né, a matéria orgânica aqui mais estabilizada. Vai ser 60 dias certinhos? Não. É algo aproximado, porque tem a variação, né, de todos os parâmetros que as meninas já explicaram para a gente. Então, pode ser que seja aqui de 30 a 60 dias e depois de 60 a 120 dias, mais ou menos. Então, dicas importantes sobre a realização da vermicompostagem.
As minhocas, elas sobrevivem até 3 meses dentro do minhocário, né, dentro da composteira, se tiver matéria orgânica, se a gente garantir, né, que tem ali matéria orgânica suficiente para elas se alimentarem. Então, se eu demorar muito, né, para encher a minha composteira, eu não sei, eu for viajar, alguma coisa nesse sentido, você ficar um tempo sem mexer a sua composteira, as minhocas elas ainda conseguem sobreviver. Entre os baldes, a gente tem que fazer furos. E esses furos, se você for fazer, né, um minhocário, é importante que eles tenham aproximadamente 6 centímetros de diâmetro, porque as minhocas elas vão passar de um balde para o outro. Então, tem que ser um espaço que caibam as minhocas. Toda vez que você for fazer, né, esse processo aqui de trocar esse último balde, o ideal é que você lave, né, passe uma água nesse balde. E importante também, uma dica interessante, né? Peraí, perdão. É colocar um suporte aqui, um banquinho, né? Numa elevação à sua composteira, principalmente no minhocário. E algo que eu acho que é importante comentar aqui é que na vermicompostagem, a gente, quando você acrescenta, né, ali, coloca as minhocas, dispõe as minhocas na sua composteira, você tem que colocar um pouquinho de terra, né, um pouquinho de substrato para garantir a sobrevivência ali, inicialmente das minhocas. Em comparação, né, com a compostagem aeróbia, a gente não acrescenta, você não coloca terra em momento algum na sua composteira. Dica para retirar o composto, né? Depois que passar aquele tempo de esses 60 dias aqui, mais ou menos, você já pode utilizar o seu composto. Só que as minhocas elas vão estar por todo o balde. Como fazer, né, para retirar o composto sem que você tire as minhocas também? Uma dica: deixa o seu balde com o composto que você já tá estabilizado, né, já para uso, um pouco no sol, em torno assim de 1 hora e meia, porque as minhocas elas vão descer, porque elas precisam de um ambiente, né, mais úmido. Aqui já vai estar mais sequinho. Então, ir retirando com cuidado o composto e deixar assim cerca de 5 a 7 centímetros, né, no fundo do seu balde, né, ali de uma das partes da sua composteira, porque é onde as minhocas elas vão ficar. Agora, a compostagem aeróbia. A compostagem aeróbia, ela é toda feita com micro-organismos. Esses micro-organismos, eles precisam de oxigênio para sobreviverem, né? Para continuarem atuando ali na sua composteira. É um processo mais demorado em relação à vermicompostagem, mas também fica ali em torno de 2 a 3 meses, né? Para você conseguir estabilizar um dos seus baldes. Dos compostos, e tem que ter uma atenção, né, aos parâmetros que a Jéssica explicou para a gente. Isso aqui, né, é um exemplo de um composto, né, que eu já estava utilizando nas plantas aqui, depois de cerca de 2 meses, mais ou menos, ele ficou dessa forma. E não tem terra, a gente não coloca terra em momento algum. Cuidados com a sua composteira aeróbia, né? Revolvimento e aeração semanal, ou seja, toda semana, né, ou a cada 15 dias, assim, né, você tem que revolver o seu composto. Daí você pode fazer isso, como a Jéssica falou, né, com as mãos mesmo, ou usar uma pazinha, né, uma pazinha daquelas de jardim para auxiliar. A granulometria vai ser entre de 1 a 5 centímetros, né, o tamanho das suas partículas, porque os micro-organismos eles precisam estar em contato com a matéria orgânica. Então, é importante, para você acelerar, né, para ser mais rápido, você controlar o tamanho dessas partículas. Tem gente que bate no liquidificador, né, passa em algum processador essa matéria orgânica, que também acelera bastante o processo. A umidade entre 40% e 60%, né, que o ideal é ficar ali em 50%.
e a temperatura entre 50 e 70 graus Celsius. E o que a gente pode compostar, né? O que pode ir para a composteira? À vontade, a gente pode colocar assim em abundância: frutas, legumes, verduras, grãos, sementes, borra e filtro de café. Não precisa ser só não precisa ser só o pó ali, ele pode ir para a sua composteira. A casca de ovo também pode ir, folhas, relva, palhas, aparas de madeira, isso tudo pode ir com abundância para a sua composteira. Sachê de chá pode também, né? Esse chazinho que a gente faz, o saquinho dele também pode. Agora, o que é importante a gente evitar? Frutas cítricas, né, em razão do que a Jéssica explicou para a gente, né, para manter um equilíbrio do pH da nossa composteira. Alimentos cozidos, guardanapos, cinzas, flores e ervas, laticínios, pães, isso é tudo é bom a gente evitar, não introduzir na composteira. E o que a gente não pode colocar de jeito nenhum, não deve colocar limão, temperos fortes, fezes de animais, porque a gente tá compostando com a intenção de aproveitar aquele composto para jardinagem, por exemplo, né, para aplicação em horta. Então, se a gente introduzir algo contaminado, né, com micro-organismos patogênicos, a gente vai ter uma contaminação também depois na hora de utilizar esse composto. Carnes e peixe, ossos e espinhos, óleos e gorduras, cinza de cigarro, plantas doentes, né, o que a gente saiba que tem ali algum aditivo químico, não deve ir para a composteira. Eu acho que tem uma dúvida aqui, né? Não seriam 6 milímetros? Ah, tá. Seria do tamanho do buraquinho, né? Lá do furo, não é isso? Eu acho que sim. Das minhocas. Eu posso ter me equivocado, mas eu acho que são 6 centímetros mesmo, o que fala na literatura. Depois eu posso conferir. Porque é só mesmo ali porque são das minhocas, né? Agora, porque é o diâmetro que a gente está medindo. Agora, para aeróbia, né, para compostagem aeróbia, não tem essa necessidade, é só mesmo para permitir com que o líquido, né, o biofertilizante ali que é produzido, ele consiga escoar. Para construir a composteira, a gente vai usar 3 baldes com tampa, uma torneira. Essa torneira você pode ou não adotar. Por quê? Você pode simplesmente virar, assim que encher, né, der ali os 7 dias, o tempo de trocar, você pode virar o balde, né, encher uma garrafinha para você armazenar o seu composto. Esses objetos que eu coloquei aqui, né, furadeira ou um prego quente, né, para quem às vezes não tem uma furadeira, você pode esquentar um prego, claro que tomando cuidado, né, para conseguir, você pode usar um alicate, né, para segurar esse prego, para esquentar, que é para furar, fazer os furos no seu balde, e um objeto cortante para você conseguir cortar a tampa. E eu trouxe um videozinho para explicar isso, né, já que não temos aqui o presencial, e eu vou colocar para vocês. Um segundo. Para dar início à montagem da composteira, nós precisaremos de 3 baldes desses de margarina, que são facilmente encontrados em padarias. É importante que todos eles contenham a tampa e estejam bem limpos. Reservaremos um balde desses para que não tenha furos. Será nele que o chorume ficará armazenado. Nos outros 2 baldes, nós faremos furos no fundo.
Faremos alguns furos também na borda do balde, próximo da tampa, de modo a facilitar a entrada de ar. Com os baldes prontos, agora nós cortaremos duas tampas nessa massa mais funda. Essas tampas cortadas que permitirão que os baldes se empilhem um acima do outro. A tampa que sobrou será a que ficará na parte superior da composteira, portanto, faremos furos nela também. O balde sem furos pode receber uma torneira para facilitar a retirada do chorume. Atente-se a fazer a abertura uns 3 centímetros acima da base. Agora é só empilhar os baldes e está pronta a sua composteira. Ah, e você pode encapar se quiser. Deixa eu voltar ao áudio. São 6 milímetros mesmo, eu fiquei nervosa aqui com a pergunta e eu errei, falei 6 centímetros é muita coisa, gente. Se for 6 centímetros de diâmetro, não vai dar certo, porque vai vazar tudo para o outro balde, tá? Obrigada pela pergunta. Alguma dúvida até o momento de como construir a composteira? Vocês viram que ela fez furos tanto na tampa de cima, né, a tampa que não é cortada, quanto nas laterais, para poder facilitar a aeração do nosso sistema? Isso é muito importante. Agora, para operar a composteira, né? Aqui eu coloquei os materiais necessários tanto para compostagem aeróbica quanto para compostagem. Lembrando que, né, a minhoca e a terra você só vai utilizar se você for fazer a vermicompostagem, que daí você precisa adicionar, né, ao seu sistema esses 2 elementos. Mas se não, basicamente é serragem ou folha seca, né, que seriam o material castanho que a gente fala, e os resíduos orgânicos, que é tudo aquilo que a gente já explicou anteriormente, do que pode e o que não pode. A pá de jardim ou luva, né, para você revolver ali o seu composto, e um borrifador. Por quê? Pode ser que em algum momento esteja muito úmida a composteira, e daí vocês vão precisar acrescentar ou serragem ou folha seca. Mas e se tiver de colocar um pouquinho de água, né? Borrifar água para poder umedecer e garantir aquela umidade certinha. Aí temos mais um vídeo que eu vou colocar aqui para a gente. Então, pessoal, eu começo com a composteira vazia, né? Coloco uma camada de serragem no fundo e em seguida já vou adicionando os resíduos que eu gerei na semana, né? Reparem que tem bastante cascas de frutas, de legumes, tem também borra de café, filtro de café também rasgadinho, né? Tomando atenção com o tamanho das partículas. Em seguida eu coloco mais ou menos a mesma proporção de serragem e misturo bem para que o sistema, né, seja aerado, que haja bastante entrada de ar nesse sistema. E vou finalizar com uma camada de serragem para evitar que a atração de mosquitos e outros vetores também, e também a disseminação de maus odores. Uma semana depois, eu volto aí com esse mesmo balde, né? Dou uma misturada nos resíduos. Reparem lá que tá bastante úmido, né? Tanto é que o resíduo tá grudando ali nas beiradas do balde. Então eu vou caprichar na serragem aí nessa semana para regular essa umidade do meu composto, né? E vou adicionar os resíduos gerados nessa semana também. Essa foi uma semana que gerou bastante resíduo na minha casa, né? Então fui colocando bastante aí na composteira, intercalando com bastante serragem também e misturando para que ficasse tudo certo.
Mais uma vez, finalizo com uma camada bem generosa de serragem. Né, para poder controlar essa umidade do meu composto e evitar que a atração de mosquitos, baratas, né, qualquer Oi, gente. Eu acho que a Thalissa deu uma travadinha, mas ela já tá voltando, tá bom? Gente, desculpa. A minha internet caiu. Agora vocês conseguem me escutar? Conseguimos sim. O vídeo chegou a passar? Passou, só faltou um pedacinho no final, mas eu acho que já deu para pegar. Deu para entender, né? Vamos adiantar. Alguma dúvida até aqui? Não sei se tinha no chat também. Se tivesse, vocês puderem repetir, por favor. Então, como utilizar, né? Utilizar esse composto. Nós vamos ter a formação de dois tipos de composto, o composto sólido e o composto líquido. O composto sólido vai ser o proveniente dos dois baldes de cima e o composto líquido proveniente do balde de baixo, né? Nós podemos aplicar em hortas, viveiros, floriculturas, para paisagismo, jardinagem e também tem a possibilidade, né, de usar esse composto para cobertura de aterros, né? Isso pensando em uma forma de aproveitar o nosso resíduo e de dar uma destinação melhor, né, para o resíduo orgânico. A gente pode fazer uma adubação de base ou de cobertura, né? Ou seja, realmente só colocando ali próximo, né, no chão ali, próximo ao caule da sua plantinha, né, na horta, seja no ambiente que você quiser, ou então misturando esse composto com a terra para você fazer o seu cultivo de alguma forma, né? Seja aí qual for a utilização. Esse composto ele é importantíssimo, né? Assim, ele é muito bom para nutrir e condicionar o solo. Quando temos as minhocas, fazemos os mesmos procedimentos do vídeo, só que adiciona terra? Sim. Você vai ter a mesma preocupação de aerar o sistema, né? Claro que com muito mais cuidado, porque você tem que lembrar que as minhocas estão ali e exige menos aeração também, né? Com as minhocas. Mas tem que ter os mesmos cuidados e você começa com a terra e a minhoca, sempre. Antes de começar a encher um balde, você coloca terra e minhoca. E depois você vai só acrescentando a sua matéria orgânica e matéria seca. Aí você pode fazer um montinho de matéria orgânica e cobre com matéria seca. Aí depois revolve aquilo, adiciona mais matéria orgânica, mais matéria seca. E quando for trocar, né, o balde,
lembra sempre de deixar um pouquinho de substrato ali, né? Um pouco daquele composto com as minhocas e você adiciona um pouquinho mais de terra, tá bem? Para o composto líquido, que a gente também chama, né, que seria o chorume ou biofertilizante. Eu acho interessante destacar, porque não sei se vocês pensaram nisso também, mas quando eu estava aprendendo compostagem, eu tive essa dúvida. Por que, que a gente fala que chorume é ruim, né? O chorume lá do aterro sanitário é ruim, mas aqui a gente utiliza esse chorume, que é o biofertilizante, também para adubar. Vocês sabem a diferença? O porquê disso? Lembra da importância de inserir, de escolher o que vai entrar na minha composteira? Exatamente. Na compostagem doméstica, a gente controla o que entra no meu sistema. A gente sabe a origem do composto que eu vou formar. Agora, lá no aterro sanitário, não, a gente coloca. Não só no aterro sanitário, né? Se a gente não tiver um controle da entrada da minha composteira, a gente não sabe o que, que vai sair ali também, se aquilo é bom ou não. E se tiver metal pesado, se tiver algum agente, algum patógeno, né? Isso vai ser ruim. Então, a diferença, né, seria essa aqui, mais na prática. E uma aplicação interessante do composto do biofertilizante é que ele serve, né, para além da adubação, né, igual a do composto sólido, também serve como inseticida natural. O que é importante agora para usar o composto líquido? Ele é um líquido muito concentrado em nutrientes. Se você utilizar da forma como você tira da composteira, você pode matar ali a sua planta por excesso de carga nutritiva. Então, é importante você fazer a diluição do biofertilizante. Em qual proporção, Thalita? 1 litro de chorume para 10 litros de água. Proporção de 1 para 10. Então, cuidados com o biofertilizante. O ideal é se utilizar no momento que você retira da sua composteira, né? Usar assim o mais rápido que você conseguir. Porque ele vai, com o tempo, ele vai perdendo o seu poder nutritivo, né? Ele vai perdendo as propriedades nutritivas dele. Então, já não vai cumprir com o papel, né? O ideal é não deixar que isso fique armazenado por mais de 3 meses, né? E tanto o composto líquido quanto o composto sólido, porque vai perdendo mesmo as suas características. E como para usar como inseticida, você pode borrifar nas folhas, né, que estão sendo ali atingidas, né, por pragas. Só que você tem que ter o cuidado de não fazer essa aplicação enquanto tiver uma radiação forte, né? Uma incidência solar forte. Então, o ideal é que isso seja feito assim ao final do dia, quando você já não tem mais assim, um sol, né? Um pico solar. Tem normas. Isso é previsto em legislação, nós temos leis, né? Como as meninas já mencionaram, a primeira, a PNRS, essa aqui eu quero falar primeiro, ela traz a compostagem, né, como uma forma de fazer a destinação correta, ambientalmente correta, dos resíduos orgânicos. Então, a gente traz isso aí como, né, um instrumento para isso acontecer. E a gente tem normas, né, que dizem sobre a agricultura orgânica, então, que estabelece parâmetros, né, parâmetros sobre a composição do meu composto.
Gente, só um minutinho, por favor, tá bom? Ela já tá voltando. Melhora. E até onde vocês me escutaram? Você estava falando da legislação. Da legislação aqui, né? Peraí. Tá, acho que agora foi. Se você não tem a intenção de comercializar o seu composto, esses parâmetros, assim, eles não têm uma validade legislativa, vamos assim dizer. Mas é importante a gente se atentar, né, com todos os parâmetros que já foram explicados aqui até o momento. E a gente tem uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que diz sobre a comercialização do composto orgânico. Então, também que estabelece alguns parâmetros aí que são interessantes de vocês saberem, né, que existe isso. E existe uma classificação dos fertilizantes orgânicos, que agora, né, é feito em classe A e classe B, que é basicamente a classe A seriam, né, matéria-prima de atividade de origem, né, de atividade extrativistas, agropecuárias, industriais, agroindustriais, que sejam isentos de despejo ou contaminantes sanitários. Já de classe B são os que contêm qualquer quantidade de despejo ou contaminante sanitário, né, dentro ali de atividades urbanas, industriais e agroindustriais. E agora, para a gente, seria, né, a última parte mesmo, fazer uma dinâmica, e daí, se vocês puderem participar, acho que fica mais legal do que eu só falar aqui, né, dos problemas e dar as respostas. Que seria a gente identificar o que vai acontecer na prática, quando vocês tentarem fazer a compostagem, né, montar uma composteira, alguma coisa pode não dar certo. E aqui a gente consegue apontar, né, o que fazer, qual a causa, né, e como solucionar. O primeiro problema seria, supor aí que estou praticando a vermicompostagem e as minhocas elas estão amontoadas na parte de cima da caixa. O que isso poderia estar fazendo com que as minhocas elas fiquem, né, na parte superior ali da minha composteira? Alguém sabe? Se vocês quiserem abrir o microfone também, fiquem à vontade, tá, gente? Excesso de umidade no fundo? Exatamente. Porque se você tem água demais ali se por algum motivo não está tendo o escoamento correto, né, da sua composteira pelos furos que a gente faz, as minhocas elas podem se afogar ali, então elas não vão, então elas vão subir, vão ir mais para a superfície. Isso mesmo. Como solucionar isso? Colocar mais matéria seca, né, para poder equilibrar a umidade da sua composteira e retirar o líquido com uma frequência maior, né? Agora, um segundo problema seria um composto líquido com odor desagradável, né? Seria se a gente tiver com mau cheiro no meu biofertilizante. O que poderia estar causando isso? Esse cheiro ruim. Porque é interessante ressaltar aqui que se você cumprir com todos os parâmetros, se você seguir, né, ali todos os parâmetros que são necessários, não dá cheiro ruim a composteira. Tem gente que tem composteira assim na sala, dentro de um apartamento pequeno e não tem problema. Talvez a Ariane saiba falar que lá no Get tinha uma composteira, não é, Ariane? Que ficava dentro da salinha e
É super possível isso acontecer. Na verdade, eu entrei no Get Depois também. no período remoto também. Mas os antigos, né, os membros mais antigos do grupo, eles compartilharam com a gente dessa experiência, né? Que tem uma composteira que fica na salinha do Get, lá na UFJF, e funciona. Então, o que poderia causar isso? A minhoca morta na prática seriam minhocas mortas, mas também pode ser uma contaminação de alguma coisa, sim. Pode ter minhoca morta ali no composto líquido, pode cair, ou pode ser de algum material que você colocou na sua composteira, também pode resultar nesse cheiro ruim. E também, assim, às vezes está muito tempo aquilo ali, não é legal se você deixar tempo demais esse composto líquido, né? Você não tiver uma frequência adequada para retirar, também pode dar um cheiro ruim, desagradável. Solução: esvaziar e lavar a última caixa. E se você estiver fazendo a vermicompostagem, você pode colocar um tijolo nas bordas dentro do último balde para que sirva assim de uma escada, né? Um suporte para as minhocas saírem do chorume. Caso elas caiam, porque pode acontecer, elas não vão morrer afogadas. A terceira situação seria o balde digestor com odor desagradável, né? Seria ali no composto sólido, né? Onde nós estamos formando composto sólido. O que pode causar esse odor desagradável? Pega mais ou menos nisso que o Leonardo falou aqui, né? De ter uma contaminação na minha composteira. Que seria pouca aeração, né? Falta de aeração, porque a gente vai, se não tem aeração, a gente vai dificultar a ação dos micro-organismos aeróbios. E daí a gente vai facilitar para os anaeróbios. E um dos produtos ali, né, daquele processo, vai ser gases que têm um cheiro ruim. A composteira no sol ou em ambiente muito quente também pode estar proporcionando esse cheiro ruim. Você mata os micro-organismos se você passar daquele limite ali de 70 graus Celsius. Pode ser um excesso de líquido ou alimentos indevidos e de difícil decomposição. Como solucionar isso? Aerar e adicionar matéria vegetal seca, né, a matéria castanha. Colocar a composteira em um local fresco, né? Tirar ali daquele ambiente de sol, se for o caso, e evitar alimentos como ossos, cozidos, né? Cítricos, laticínios e gorduras, temperos fortes, porque isso pode estar ocasionando o cheiro ruim. Num quarto caso, um processo lento de decomposição. Essa aqui, vocês conseguem me ajudar? Se está acontecendo de forma lenta, o que será que eu estou fazendo de errado? O que não está funcionando? Alguém sabe? Uma das causas, né, poderia ser matéria orgânica em pedaços grandes e excesso de material seco. Ou seja, você não está dando, não está fazendo com que aqueles parâmetros, né, que são fundamentais para que a decomposição ela aconteça, você não está deixando esses parâmetros de forma adequada. Como solucionar isso? Você vai picar, né, ou processar a matéria orgânica. Você vai tentar deixar ela em pedaços menores e vai adicionar mais material verde, né? Vai dar uma maneirada na adição de material seco. O quinto caso seria temperatura baixa na composteira. Qual o problema, né? Em temperatura baixa também não vai funcionar legal o meu processo de decomposição ali na minha composteira. O sistema não vai funcionar bem. O que pode ocasionar isso? Falta de material verde, falta de arejamento, né? Uma umidade insuficiente, ou a gente tem uma pilha pequena, né? Uma temperatura externa do ar muito baixa. Isso pode prejudicar a sua composteira, né? O funcionamento dela. Soluções: adicionar matéria verde,
né, mais matéria orgânica ali de frutas, né, vegetais, nessas cascas, remexer o composto, umedecer ou aumentar o tamanho da pilha, ou isolá-la com palha, né, para não perder temperatura para o ambiente externo. Mais um caso seria temperatura muito alta na composteira, que também é um problema. Ela não pode estar muito baixa, também não pode ficar muito alta. O que pode ocasionar essa temperatura alta? Uma pilha muito grande né, ali na sua composteira, assim, vai estar desbalanceado de alguma forma e falta arejamento, né? Falta aeração. Então, para solucionar isso, você diminui a pilha e proporciona maior aeração ali, né? Maior arejamento do seu sistema. O 7º caso seriam minhocas fugindo da composteira. Por que isso pode acontecer? Intoxicação, de alguma forma, algo que você tem ali inserido na sua composteira, pode estar intoxicando as minhocas, então, seja por, sei lá, serragem com produto químico, ou você colocou ervas aromáticas, que também não está sendo legal ali para a sobrevivência das minhocas. Inimigos naturais, como mosca, formiga, desses insetos, assim. Calor excessivo, se estiver quente demais, ou a umidade baixa. Como solucionar? Retirar elementos e animais, e esses animais, né, que estejam aí causando essa intoxicação que a gente tenha percebido. Deixar arejar por um tempo ali a composteira, deixa ela aberta, né, e tudo, para ver se melhora o ambiente, né, para a sobrevivência das minhocas, e monitorar a presença de predadores. No caso, se tem mosca, formiga, você vai tirar e fica sempre observando se está voltando a acontecer aquilo. E umedecer com água, né? Que entraria aquele caso de borrifar um pouquinho a água. Se está muito seco, você pode jogar um pouquinho de água para controlar a umidade. O 8º caso seriam fungos na composteira. Essa que eu acho interessante. Se eu olho assim, tem fungos na minha composteira, isso é um problema? Ter fungos na composteira? A gente sabe que a vermicompostagem acontece com minhocas e com micro-organismos também, né? Tem micro-organismos ali presentes que auxiliam no processo de decomposição da matéria. Na compostagem aeróbia, eu só tenho micro-organismos. Se eu tenho fungos, seria um problema? Se olhar lá, nossa, tá cheio de fungo, cheio de bolor aqui. Sim, depende. Mas, de uma forma geral, né, se aquilo não estiver atrapalhando, não é um problema. Eles também decompõem a matéria orgânica. Você tem que observar se está prejudicando, de fato, o desenvolvimento ali do processo de decomposição da matéria. Mas, se não estiver, não tem problema. Eles também fazem parte ali do seu sistema, tá bem? E, por último, incidência de mosquitos na composteira, né? Que isso seria um problema. O que poderia causar esse problema daqueles mosquitinhos de fruta que a gente fala, aquele pequenininho? Esqueci o nome agora delas. Alimentos descobertos. Lembra que no vídeo, a Gisele, né, que estava naquele vídeo, sempre finaliza com serragem. Exatamente para evitar esses vetores. Então, para solucionar o problema, seria cobrir com matéria seca, ou então fazer uma mistura de vinagre e detergente, que também foi algo que eu aprendi com a Isabela, que era uma outra guetiana. Você pode colocar em um potinho, você faz uns furos na tampa do pote, uma coisa menorzinha. Eu estou aqui fazendo gestos com a mão, mas vocês não estão me vendo. Vocês fazem furos na tampa do pote, coloca coisa assim de 1 a 2 dedos de vinagre e umas gotinhas de detergente, coloca isso por cima da tampa da sua composteira, né, da última tampa. E isso ajuda a espantar, né, os mosquitinhos que são indesejados ali, principalmente se for um ambiente fechado, né, se a composteira estiver em um ambiente fechado.
E nós finalizamos aqui. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida e agradecer a atenção de vocês até o momento e me desculpar também pelo problema com a internet que eu tive. Mas, no mais, muito obrigada pela oportunidade. A minhoca gigante africana também é muito boa. Eu vou ler em voz alta aqui. Só deixando aqui um comentário. Uma minhoca, ele colocou o nome da espécie da minhoca, que é uma minhoca grande africana, também é muito boa para auxiliar na vermicompostagem. A vantagem é que a californiana tem preferência pela superfície e a gigante africana vai mais fundo no composto. No caso, a combinação acelera um pouco mais o processo, só que o ciclo de reprodução da gigante africana é quase o dobro da californiana. Por isso, nem todos recomendam. Mas na prática da minha produção, melhor seriam bacias ao invés de baldes. A distribuição horizontal facilita o processo de digestão das minhocas e evita o excesso de umidade no fundo do local. Muito obrigada pela contribuição. Eu, particularmente, nunca pratiquei a vermicompostagem. Eu faço na minha casa a compostagem aeróbia. Então, muito legal ter esse comentário. Estudando, né, um pouquinho sobre a vermicompostagem, eu vi que realmente as minhocas californianas, elas se percebem que não tem muito espaço mais, elas diminuem, né, o seu processo de reprodução. Então, a gente não precisa se preocupar em ter uma superpopulação de minhocas na minha composteira. Eu achei isso bem legal também. E muito obrigada por compartilhar a informação. A Gabriele perguntou: a gente pode adicionar os restos de comida diariamente na composteira ou o melhor seria acumular? A Jéssica, ela pratica também na casa dela, talvez ela possa dizer da experiência. Eu não vejo problema em colocar todos os dias. Aqui em casa, às vezes, quando tem muito, tipo, eu vou acrescentando. Ou então eu espero juntar. Se assim, tem pouquinho, ou então eu não estou com muito tempo naquele dia, eu espero juntar um pouco, mas eu não tenho problema, não. Jéssica, se quiser contribuir. Eu acho que não tem problema, não. Varia de como você opera a sua casa, né? Mas é mais fácil se você juntar, por exemplo, deixar um baldinho em cima da pia, juntar com o resíduo da semana inteira, e aí você vai lá na composteira só uma vez por semana e deposita. Porque se você colocar o resíduo orgânico, você tem que colocar a serragem também. Aí, para evitar o trabalho, né? É mais fácil você guardar num baldinho. Aqui em casa, por exemplo, gera muito resíduo orgânico. Então, se eu for deixar num baldinho na cozinha, eu não consigo, tipo, 2 dias, dependendo da semana, já encheu e não tem mais onde colocar. Eu já boto logo na composteira. Mas é isso. É muito legal, assim, é uma forma de distrair também, né? Tem alguns estudos, eu lembro quando eu fiz um mini curso, eu lembro da Jéssica falando isso. Tem estudos também, né, que falam sobre ser essa ocupação, né, de auxiliar, por exemplo, quem tem depressão, né, Jéssica? Às vezes você pode comentar um pouquinho sobre melhor que eu. E é uma prática muito legal. Fora, assim, né, todo o contexto que as meninas apresentaram, que é realmente uma prática bem relevante. E sigam Get Essa no Instagram. Muito obrigada, pessoal. A gente agradece a participação dos participantes e a vocês do GTS pelo mini curso. Muito obrigado. Lembrando, pessoal, sobre o formulário de presença, que vocês precisam preencher para receber o certificado. Ok? Se não tiver mais dúvidas, podemos encerrar por aqui. A gravação.